Nós daremos início ao ato desta noite e, em virtude do trânsito que temos da capital hoje, nós vamos ter que mandar um tempinho maior. Então pedimos a paciência de todos vocês. Dentro de mais alguns minutos, nós daremos início ao nosso ato. Sejam bem-vindos, queremos agradecer a sua presença. Tá ok? Um pouquinho mais de paciência para evidente nós teremos iniciado o trabalho desta noite. Obrigado. Alô, para começar os nossos trabalhos esta noite, gostaríamos de chamar, conclamar, pedir por favor que o proprietário fale. Não dá para ouvir? Então, pedimos que aumentem um pouquinho o som. Lá atrás o pessoal está reclamando que não está ok. O proprietário do álbum C3 preto, placa GKE 4532. É um carro C3 preto, placa GKE 4532. Está incendiando. Por favor, compareça ao carro, pegue o seu extintor, porque ele está em chamas. Bom, nós estamos aqui nesse momento com a Carmen, querida Carmen Silva Ferreira, dirigente do Sem Teto, do Movimento Sem Teto do Centro, que está aqui hoje na Casa de Portugal para se solidarizar ao Lula. Eu queria que você explicasse, Carmen, o que é que tem a ver o movimento de moradia com a defesa do Lula? Primeiro que nós não estamos defendendo aqui o presidente Lula, nós estamos defendendo a democracia do Brasil, nós estamos defendendo o direito político e dizer que o judiciário ele não pode deter, ele é feito para a justiça e não para fazer política, né? Então, estando aqui defendendo o presidente Lula, eu quero deixar bem claro, não estou defendendo a pessoa Lula, estou defendendo a democracia e o direito político no Brasil. O direito direitos que muitas vezes são negados aos próprios sem teto também, não é, cara? Isso, é direitos que são negados ao próprio sem teto, né? Há um julgamento só de um lado, julgamentos infundados, aonde o movimento sem teto, o trabalhador de menor renda, ele fica à mercê de tudo, né? Ele vem com as coisas de cima para baixo. E o judiciário não pode ter esse posicionamento. O judiciário é feito para fazer justiça, né? E não para fazer política. Ô Carmen, você acha que o Lula vai ser condenado? Como é que você está vendo isso lá agora em Porto Alegre? Olha, Laura, eu não acredito que Lula vai sair de lá sem a condenação, né? Isso nós temos que ter consciência, mas só que condenado ou não, nós vamos para a rua e iremos defender o direito político do Lula ser candidato, porque aonde há provas que o triplex é do Lula. E outra coisa, se fosse para fazer justiça, já teve outros políticos que poderiam ser condenados. Vou dar um exemplo. Aquela mala do Gedel, né? Vai para onde? Por quê, né? Foi só do Gedel? Aquele dinheiro é só do Gedel? Hoje nós estamos aí com o escândalo da Caixa Econômica, os 4 vice-presidentes, que é tudo indicação política. Como é que o banco que atua com o dinheiro de todo o povo brasileiro pode ter suas indicações através de político? Tem que ser concursado, tem que ser pessoas que tenham compromisso com o povo brasileiro. Então há muita gente para ser presa e condenada, não só o Lula, né? Aí vem dar um paliativo que Cunha foi condenada a 900 anos. Onde vai se viu uma condenação dessa? Por que Cunha não abre a boca? Né? Cunha não está só nessa, então tem muita coisa errada. Já que é para fazer menção a um judiciário justo, que condene a todos. Obrigada, Carmen. Vamos prosseguir aqui agora. Obrigada, Carmen. Estamos juntos aí com o Sem Teto e com a luta de vocês. Obrigada por tudo.
Vamos continuar aqui agora, vamos ver quem é que a gente vai entrevistar. Vamos pra cá. Ah, vamos entrevistar um rabino, tem um rabino aqui. Vamos entrevistar aqui, olha, estamos com o nosso rabino querido, o Ivan. Ivan, no jornal... Desculpa, Alexandre, eu não sei porque eu achei que era Ivan. Alexandre, mas ele é rabino mesmo. Alexandre, querido, por que você está aqui hoje nesse ato em solidariedade ao Lula ou contra a condenação do Lula? Por que você está aqui hoje? É porque no dia 24 não é só o Lula que vai estar sentado lá, são todos nós, somos todos nós. A luta pela candidatura do Lula é a luta pela manutenção do Estado de Direito. Ponto. Portanto, não é que você está dizendo, olha, eu vou votar no Lula, você está defendendo o direito do Lula a ser candidato. Não, eu vou votar no Lula, mas eu também estou defendendo o direito de que o Lula seja candidato. Ou seja, mesmo aquela pessoa que, como o Gregório lá no Rio de Janeiro, falou que talvez vote, talvez não, tá bom? Mesmo ele entende que defender a candidatura do Lula é defender a justiça, o Estado de Direito contra essa farsa que está acontecendo claramente diante da gente. Alexandre, você vai lá para Porto Alegre? Não, não vou conseguir ir para Porto Alegre. Que pena, porque eu acho que vai ser um negócio, um acontecimento, né, da história do Brasil. Com certeza. Escuta, Alexandre, outras pessoas têm se manifestado muito preocupadas em relação ao precedente que essa eventual condenação do Lula abre do ponto de vista da cassação de uma série de direitos para o povo brasileiro. Sim. Inclusive a questão da reforma da Previdência e outros tantos direitos. Você compartilha essas preocupações? Olha, eu li num texto hoje à tarde que a condenação do Lula, caso venha a acontecer, põe a nu a farsa jurídica em apoio ao golpe. Ou seja, o que está acontecendo diante dos nossos olhos é algo abominável. Nós estamos saindo do Estado de Direito, a democracia virou alguma coisa que não tem substância. A luta pela candidatura a Lula, inclusive a luta pela eleição do Lula depois, é a resistência democrática contra o golpe. Não sei, eu estou falando o básico, todo mundo sabe. Muito obrigado, Alexandre. Estamos juntos. A gente estudou juntos há muito tempo atrás. Mas obrigada e estamos juntos aqui. Se você quiser ir para Porto Alegre com a gente, nós vamos de ônibus para lá. Ó, nós estamos aqui com o Alexandre. Peraí. Nós estamos aqui com o deputado. Peraí. Ó, o Adriano Diogo está participando da organização desse ato aqui. E lá, daqui a pouco ele vai falar com a gente. Você vem falar aqui com a gente, Adriano. Ô, querido, tudo bem? Maringoni, você pode dar uma entrevista aqui para os jornalistas livres? Estamos aqui com o querido Maringoni, um militante do PSOL, e ele veio aqui hoje defender o direito do Lula a ser candidato. Maringoni, queria que você falasse um pouquinho qual é o significado desse ato e por que você está se somando aqui com essas pessoas aqui, petistas, pessoas que nem são do seu partido. Eu estou me somando porque o julgamento dia 24 não é o julgamento do Lula. Quem está sendo julgado somos nós, povo brasileiro. Se nós vamos ter o direito de escolher quem a gente quer, se o nosso direito de cidadania, de votar e de exercer a democracia vai ser ampliado ou se ele vai ser restrito, se vão dizer quem pode e quem não pode ser candidato. Então os três lá de Porto Alegre, os três juízes, três desembargadores, não estão julgando o Lula, um triplex, nada disso, estão julgando a democracia brasileira. E contra esse julgamento elitista e restrito é que a gente tem que se levantar. E tem que se unir todo mundo, quem gosta e quem não gosta do Lula. Esse é fundamental. Escuta, Maringoni, me diz uma coisa. Dentro da esquerda, existem algumas correntes que estão muito descontentes com as falas, inclusive da Gleisi essa semana, falando que o Lula é um candidato moderado, que é um candidato de confiança dos banqueiros, e defendendo com isso que nós não temos nada a ver com a condenação ou não do Lula. E alguns defendendo, inclusive, que não é para defender o Lula, que o Lula
a defesa do Lula é defender bandido. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, como é que você junta essas duas coisas na tua cabeça? Quer dizer, que a Gleisi eventualmente está defendendo umas coisas meio estranhas e você está aqui hoje defendendo o direito do Lula a se candidatar. Como eu digo, o que está em jogo em Porto Alegre é algo muito maior. Eu, evidentemente, discordo dessa fala da entrevista da presidente Gleisi Hoffmann para Bloomberg, que é uma agência do mercado financeiro. Eu não sei o que ela pretendeu com isso. Logo depois ela deu uma entrevista ao Valor tentando se desdizer. Ela deu uma entrevista também dizendo que ia ter morte se condenasse o Lula. Eu acho que a gente tem que ter a cabeça fria e saber o que é principal nesse momento. O principal é o seguinte, é impedir que Lula seja inabilitado. E não fazer marola desse tipo, nem a marola extremada dizendo que vai ter morte, nem a marola querendo chegar para o mercado financeiro e falar o seguinte, no fundo o que ela quer dizer é o seguinte, olha, ele é bonzinho, não condena ele não que ele vai se comportar. Esse tipo de coisa atrapalha essa mobilização. O que a gente tem que se concentrar agora é o seguinte, essa ditadura togada, essa ditadura dos juízes e desembargadores não pode prosperar. Porque se isso for adiante, nós não vamos ter mais justiça, nós vamos ter menos justiça, ter uma democracia mais restrita e o golpe se consolida. Nós estamos com quase que um caso Dreyfus se repetindo. O caso Dreyfus é o caso de um oficial do exército francês que foi acusado de alta traição no final do século XIX. Foi preso e deportado para uma prisão aqui nas Guianas. 4, 5 anos depois se provou que aquilo era uma clamorosa fraude judicial. Está se armando um novo caso Dreyfus com Lula. Isso é que a gente tem que impedir. Com Lula não, com o povo brasileiro. É muito mais grave que o caso Dreyfus. Legal, Maringoni, muitíssimo obrigada. Achei ótima essa analogia tua com o caso Dreyfus. Vamos começar a pesquisar e falar mais sobre isso. Muito obrigada. Um abraço, Maringoni. Ó, índio. Vamos aqui conversar agora. Já falei aqui. Ó, estamos aqui com o querido índio, dirigente sindical, da Intersindical, e ele vai falar aqui agora por que ele está aqui nesse momento participando desse ato em defesa do direito do Lula a ser candidato. A tentativa de impedir o Lula a ser candidato é parte de um jogo para manter no país uma agenda de longo prazo de desmonte do Estado, de entrega dos direitos trabalhistas, de privatizações completas das riquezas do país, de aumento do poder do rentismo, comprometendo a soberania nacional. Portanto, defender o direito de Lula a ser candidato é estar contra essa agenda de desmonte, como agora no mês de fevereiro que o governo promete votar a reforma da Previdência, que no fim das contas vai impedir a maioria do povo brasileiro de se aposentar. Então, defender o direito do Lula a ser candidato é parte da mesma luta contra o fim da aposentadoria, é parte da mesma luta em defesa do serviço público, em defesa da democracia, porque o que está em jogo aqui é a democracia e o direito do povo de eleger e votar no candidato que ele entender mais adequado. Então, nós estamos sim, defendemos o direito do Lula a ser candidato, é uma luta democrática, tem que ser ampla e nós esperamos que o povo brasileiro, a maioria da população, o senso crítico desse país, os artistas, os intelectuais como hoje, mas outros setores da nossa sociedade, a classe trabalhadora, a semana que vem haverá novas manifestações, esperamos que a democracia prevaleça e que o direito do povo brasileiro ir às urnas e escolher qual é a agenda que vai indicar o rumo do próximo do país. Nós achamos que tem que enfrentar o rentismo, enfrentar o capital financeiro, enfrentar os barões da grande mídia, enfrentar a Rede Globo, democratizar, avançar na democratização das comunicações, democratizar o país, fazer com que os direitos estabelecidos na Constituição sejam respeitados, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho, os direitos que estão garantidos. Nós não podemos permitir esse retrocesso, que seria mais um golpe. Então, é fraude sim tirar Lula das eleições de 2018. Agora, índio, hoje nós estamos tendo um dia de greve no metrô de São Paulo, uma greve importantíssima e de uma categoria chave, um serviço essencial. Eu queria que você comentasse um pouquinho, parece que nós estamos vivendo uma reação, né? Que parece que está começando uma reação do povo a esses desmandos todos, seja gente protestando contra o aumento da gasolina, seja aumento da tarifa, seja esse negócio da privatização do metrô. Parece que as coisas estão começando a acontecer. Você compartilha
avaliação de que esse ano vai ser um ano de muita luta? Ah, não tenho dúvida que será de muita luta. Só a agenda de ataques vai exigir a resposta do povo brasileiro, mobilização. A resposta que os metroviários deram no dia de hoje foi fundamental, é a defesa do metrô público do Estado. Não faz sentido a gente aceitar a privatização do metrô, que é a agenda do Alckmin, que é a mesma agenda do PMDB, a mesma agenda do PSDB. Esses são os caras que eles querem deixar disputar a eleição, para manter essa agenda de desmonte de privatizações. Então, nós temos que, existe sim toda uma disposição de luta, é perceptível isso em diversos setores. Nós vamos para cima dos parlamentares agora, dos deputados que querem colocar na pauta do Congresso o fim da aposentadoria. Vai ter muita luta, muita mobilização, e nós vamos lutando, construindo a unidade ampla do povo brasileiro, da classe trabalhadora, dos setores populares, das esquerdas, das organizações comprometidas com o interesse da classe trabalhadora, interesse do país, interesse da América Latina, a nossa democracia que está em jogo. Muito obrigada, Índio, tamo junto. Vamos na luta. Oi, tudo bem, Orlando? Estamos aqui ao vivo pelos Jornalistas Livres. Orlando, podemos conversar um pouquinho? Claro. Boa noite. Orlando, o que o PCdoB está fazendo aqui, já que o PCdoB tem candidato próprio? Nós somos absolutamente solidários ao presidente Lula. Eleição em 2018, se o Lula não participar, tirado no tapetão, não será democrática. E nós não vamos restabelecer a democracia no Brasil se não houver uma disputa democrática. O PCdoB tem uma candidatura, Manuela Dávila, mas nós somos absolutamente solidários ao presidente Lula e ao direito dele disputar. Lula tem um legado, Lula tem uma história. E o que é mais grave, querem tirar na marra o direito. O direito prevê o devido processo legal. Tem a acusação, tem a defesa. A acusação tem o ônus da prova. Isso é um princípio internacional e não tem prova contra Lula. Então a minha expectativa é que ele seja absolvido em Porto Alegre. Não vejo hipótese de outro caminho que não seja a absolvição. Mas como eles anteciparam o julgamento para interferir na conjuntura, para nós é uma obrigação estar aqui. Eles deram um tiro no pé, tentaram manipular o processo eleitoral, antecipando o julgamento. Foi um tiro no pé. Por quê? Porque estimulou reagrupar a esquerda. Quem defendeu o mandato de Dilma está junto de novo. PSOL tem candidato, vai vir aqui. PCdoB, PSB, PDT. Tentaram dar um novo golpe, deram um tiro no pé. Vamos coesionar o nosso campo e Lula será candidato. E a Manu também. Vamos lá disputar opinião, programa, ideia para tirar o Brasil da crise que o Temer afunda cada vez mais. Muito obrigada, Orlando. Tamo junto aí, querido. Bom, vamos continuar aqui acompanhando esse ato em defesa do presidente Lula, do direito do presidente Lula se candidatar. Vamos entrevistar mais algumas pessoas. Rosiane, vem cá. Eu vou falar. Você vai falar? Eu vou falar. Nós estamos aqui com a Rosane Borges, a querida amiga, grande militante. Rosane, por que você acha importante estar aqui hoje defendendo o direito do Lula a se candidatar? Eu acho que o primeiro ponto, Laura, é da gente resgatar o que vem sendo tirado todo dia, que é a democracia. Um golpe, ele sempre instala um círculo vicioso. E num estado de golpe, como a gente, tudo pode. Então o que a gente está hoje aqui, artistas, intelectuais, ativistas, que acreditam no país, é que a gente quer de fato prezar e zelar pela nossa democracia, que está ameaçada desde o golpe da presidente Dilma. Agora, eu estou vendo aqui algumas pessoas militantes do movimento negro que fizeram questão de estar aqui hoje.
com todas as discussões sobre os avanços ou não, que poderiam ter sido maiores, parece que o movimento negro tem uma posição de radical defesa da candidatura do Lula. Não do Lula em si, mas do direito dele se candidatar, não é verdade? Não, com certeza, porque houve uma mudança socio-racial no Brasil. A gente, evidentemente que há muita coisa a ser feita, o racismo ele continua sendo estrutural, mas se teve com a ascensão do governo petista um diálogo com o movimento negro, evidentemente que é um diálogo que nem sempre foi como a gente quis, mas que abriu perspectiva para ampliação, para a criação de políticas públicas a partir da reivindicação desse grande agente chamado Movimento Negro Brasileiro. E o Movimento Negro também, ele se irmana nessa ideia de que é preciso a gente lutar pela democracia e é preciso que o Lula tenha direito de ser candidato. Legal, Rosana. Você vai falar aí hoje? Sim, falarei. Você vai falar em nome da luta dos negros e negras no Brasil. Eu vou como uma pesquisadora, como uma intelectual, mas como eu sou uma feminista, uma ativista da questão racial, certamente também o tema da questão racial será, digamos, uma das principais questões que eu vou abordar. Muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Boa intervenção para você, então. Obrigada. Mas vamos continuar aqui agora, vamos entrevistar algumas celebridades que estão aqui presentes, artistas. Vamos falar com o Raduan Nassar. Você não quer ir lá falar com o Raduan? Ele já está subindo. Raduan Nassar já está subindo para o palco, um dos maiores escritores da língua portuguesa, já está subindo para o palco, então nós não vamos conseguir falar com ele agora, vamos falar daqui a pouco. Vamos ver quem mais que a gente pega. Bom, pessoal, vai começar em alguns minutos aqui o grande ato em solidariedade ao Lula e e pelo direito dele se candidatar. Eu queria aqui falar com o Luiz Eduardo Greenhalgh, nosso querido amigo, para os jornalistas livres. Eu queria que você falasse por que você acha importante estar aqui hoje participando desse ato público em defesa do direito do Lula se candidatar. Não só em defesa do direito do Lula se candidatar, mas para mostrar que é uma farsa esse processo que está sendo feito contra ele. É uma farsa, como foi a farsa na época do regime militar, tentar condená-lo nos tribunais militares por causa da Lei de Segurança Nacional. Lula se salvou naquela época, virou dirigente nacional, fundou o partido, fundou uma central trabalhadores e subiu pela terceira vez na sua campanha, na terceira campanha, a rampa e fez o melhor governo que a República Brasileira já teve. É uma sacanagem essa história de querer pelo judiciário num processo que não tem prova. Eu te digo, eu li o processo. Eu li a sentença é frágil, a sentença é um pré-julgamento. E como o próprio juiz disse, não precisa de prova, precisa de convicção. Então nós estamos aqui defendendo o Lula. O Lula vai ser candidato, o Lula vai ser presidente. E todos nós vamos subir a rampa novamente para o bem do Brasil. Luiz Eduardo Greenhalgh, para quem não se lembra, foi defensor de vários presos políticos no Brasil. E acho que inclusive foi do próprio Lula. Do Lula quando ele foi preso e enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Então, ele é um cara que conhece bem essa trajetória do Lula e conhece como funcionam os tribunais de exceção. Você, Luiz Eduardo, você diria que o julgamento do Lula é um julgamento absolutamente fora do marco legal, da maneira como está sendo feito? Vou lhe dar um exemplo. O presidente do Tribunal Federal, onde vai ser julgada a apelação do Lula, colocou no seu Facebook uma piada dizendo: eu quero organizar a vinda dos petistas a Porto Alegre e quero dizer que vamos fazer ônibus. O primeiro ônibus vai pegar as tornozeleiras de número 1, 2 e 3. O segundo ônibus de outras tornozeleiras. Como é que pode o presidente de um tribunal de justiça, onde vai ser julgada a apelação de um acusado, começar a desdenhar, a ridicularizar,
a infamar, tá certo? As pessoas que são solidárias a isso. Então, esse é um julgamento de exceção. Legal, e Luiz Eduardo, muito obrigado, tamo junto. Você tá indo para Porto Alegre? Eu acho que eu vou ficar aqui, porque eu tenho uma missão mais importante aqui, que é ficar com ele. Beleza, gente, tamo junto. Nós vamos acompanhar esse julgamento lá em São Paulo e aqui também. Obrigada, Luiz Eduardo. Bom, pessoal, vamos continuar acompanhando aqui, vamos entrevistando as pessoas. Olha, tem gente de muitos setores. E, ó, nós vamos interromper um pouquinho, porque está acabando a bateria e nós voltamos já com a transmissão do ato ao vivo, tá bom, pessoal? Obrigada, vamos acompanhando aqui na nossa página.